Essa é a primeira visita que faço ao presidente Jair Bolsonaro, já como governador do estado de São Paulo empossado. Vim acompanhado de alguns secretários, o secretário Henrique Meirelles, que é o nosso secretário de Economia, responsável pela área da Fazenda, responsável também pela área de Planejamento e Desestatização. Igualmente o secretário da Agricultura, Gustavo Diniz Junqueira, que está aqui ao nosso lado, o secretário de Transportes e Logística, João Otaviano, que está aqui conosco, e o recém-nomeado e já empossado secretário especial, responsável pelo escritório do Governo do Estado de São Paulo em Brasília, o ex-ministro, o deputado Antônio Embaçaí, que está aqui ao nosso lado, e pela deputada federal mais votada da história do nosso Estado, Joyce Hasselmann, que também nos acompanhou nessa visita. Tratamos basicamente de 4 temas com o presidente Bolsonaro. São temas longos, por isso uma reunião de 1 hora, que não é normal, mas foi uma deferência, um gesto de muita simpatia do presidente Bolsonaro com o governo de São Paulo e com o seu governador, secretários e a nossa deputada. O primeiro tema foi o CEAGESP, que é a maior central de abastecimento do país, que pertence ao governo federal, e a proposta do governo de São Paulo é para que seja privatizado e também o seu endereço alterado. As conversas evoluíram muito bem. Presente estava também neste encontro a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Neste encontro ficou definido que ela, em nome do governo federal, e o Gustavo Diniz Junqueira, nosso secretário de Agricultura, aqui presente, representará o governo de São Paulo para evoluir no projeto que já existia. Começou quando eu fui prefeito da cidade de São Paulo, mas foi paralisado, e agora nós vamos retomar de forma acelerada o programa para a privatização do CEAGESP e a mudança do seu endereço para um outro local maior e com melhores condições. O local, a área será apresentada em breve, já existem 4 alternativas. Nós não podemos declinar, porque pode gerar especulação imobiliária, porque isso, a presença do CEAGESP será transformadora na nova área onde estará, mas será numa área muito maior, 3 a 4 vezes maior, definido uma das 4 alternativas, e com isso também à beira de rodovia, o que vai facilitar muito o escoamento, tanto a chegada quanto a saída de mercadorias para o Porto de Santos. No local do atual CEAGESP, nós teremos o CIT, o Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, numa ação conjunta do Governo do Estado, Governo Federal e a Prefeitura de São Paulo. O objetivo é, inclusive, que uma parte considerável do valor desse terreno seja investido nos institutos de pesquisa federais e do Estado de São Paulo. Eu destacaria aqui a Embrapa como um deles, e fazendo com que o investimento privado nesta nova área do CEAGESP em São Paulo, que fica na região de Alto de Pinheiros, junto à Marginal Pinheiros, o valor aproximado desta área é cerca de entre 3 a 4 bilhões de reais, são 700, arredondando, são 700 mil metros quadrados de área, e o objetivo é que, ao ser explorado pelo setor privado, esse Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, ou seja, um vale do silício urbano em São Paulo, os recursos advindos disso sejam integralmente destinados à ciência, tecnologia e ao ensino também, através de uma FATEC, a Faculdade Técnica de São Paulo, voltada para o agronegócio. Um projeto completo, 360, todo o interesse, o presidente foi muito positivo em relação a essa iniciativa. A ministra Tereza Cristina, igualmente, ela já conhecia a ideia e ela foi muito favorável. O deputado Marcos Montes também participou, representando o governo. E então temos aqui um projeto que, a meu ver, a curto, médio prazo, vai avançar positivamente. Falamos também do Campo de Marte. Como vocês sabem, eu, quando prefeito da capital de São Paulo, consegui que nós pudéssemos ter 420 mil metros quadrados desta área do Campo de Marte para se transformar num parque da cidade. Isso já está assinado, homologado, e com isso eliminamos uma pendência judicial de 35 anos, mas ainda faltava efetivamente o Campo de Marte, a área específica do campo de aviação
do Campo de Marte. Manifestei ao presidente Bolsonaro, na qualidade de ex-prefeito de São Paulo e governador do Estado, a nossa posição contrária ao funcionamento do Campo de Marte para pousos e decolagens. Não faz o menor sentido que ali funcione pousos e decolagens de aeronaves. Vocês são testemunhas dos acidentes que já ocorreram ali, fatalizando vidas, famílias, não só de pilotos, copilotos, passageiros, mas também de habitantes da região norte da cidade, com a queda de aviões nesta área. Ele não é local mais para funcionamento de aeroporto. E o presidente Jair Bolsonaro indicou o brigadeiro Damasceno, que é o brigadeiro que comanda o Comar, o Comando Aéreo em São Paulo. Aliás, uma pessoa que eu pessoalmente conheço e respeito muito, nos ajudou bastante na fase inicial a construir a ideia do Parque do Campo de Marte. E agora vamos evoluir num trabalho conjunto, o Comando da Aeronáutica, Ministério da Defesa, Governo Federal, Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura de São Paulo, para a ampliação do Parque do Campo de Marte, a implantação ali do Museu Aeroespacial, sempre financiado pelo setor privado. O próprio parque não terá dinheiro público, o dinheiro será através de concessão para o setor privado explorar o parque. Todas as instalações aeronáuticas serão preservadas, o Hospital da Aeronáutica, as instalações administrativas e também a área onde será implantado o Colégio Militar. Previsto para essa área, a área é grande o suficiente para acomodar o Colégio Militar, o parque, o Museu Aeroespacial, atividades esportivas, a própria pista do Campo de Marte, ela não precisa ser destruída, ela será utilizada para quadras poliesportivas e assim São Paulo ganhará na região norte um amplo espaço de lazer para a população, repito, administrado pelo setor privado. Todos os parques da cidade, vocês sabem, começado do Ibirapuera e os demais, serão concedidos já este ano pelo prefeito Bruno Covas para o setor privado. Terceiro ponto que falamos, o Fórum Econômico Mundial em Davos, dias 22, 23 e 24 de janeiro, o maior encontro mundial que reúne líderes do mundo todo e reúne também os maiores investidores, os maiores bancos de investimentos, fundos soberanos, dirigentes empresariais de todo o mundo, onde o presidente Jair Bolsonaro falará no grande plenário, no dia 22. Eu estarei lá também, a convite do Fórum, para mostrar as oportunidades de investimentos no Brasil, no setor do agronegócio, na indústria, no comércio, setor de serviços, ciência, tecnologia e no empreendedorismo. É um grande palco para a apresentação do novo Brasil. O Brasil que acredita numa economia liberal, transformadora, que gera empregos e gera oportunidades. E lá estarei também representando o Estado de São Paulo e as oportunidades de investimentos em São Paulo. E por último, a Previdência. Manifestamos de maneira clara ao presidente Jair Bolsonaro, ao ministro Onyx Lorenzoni, que acompanhou toda esta audiência, que o Estado de São Paulo, a bancada do PSDB, do nosso partido, e provavelmente as bancadas dos partidos aliados na coligação que temos em São Paulo, votará favoravelmente a proposta da reforma da Previdência, tão logo ela seja apresentada no Congresso Nacional. E aí finalizo dizendo a importância da aprovação da reforma da Previdência. Se aprovada for, ela muda o Brasil. A reforma da Previdência, sendo aprovada, ela terá um efeito transformador no país, permitindo que o crescimento possa saltar dos 3% que estão hoje previstos para 5%, abre a comporta para os investidores internacionais, inclusive esses que vamos conversar em Davos, agora em janeiro, abre portas também para investimentos que estão represados de indústrias e outras corporações que aqui no Brasil esperam e aguardam a reforma da Previdência e, portanto, o povo brasileiro terá o benefício de, com a reforma da Previdência e os novos investimentos, estar diante de um novo quadro de geração de emprego, geração de renda e modernidade. Foram esses os pontos debatidos nesta longa e produtiva audiência com o presidente Jair Bolsonaro. Nessa reunião, o presidente deu algum detalhe dessa reforma da Previdência, como ela deve ser feita, idade, tempo de transição? O presidente Jair Bolsonaro e o governo Bolsonaro apresentarão essa proposta completa
ainda nas próximas semanas, e a apresentação prioritária deverá ser feita ao Congresso Nacional, que cabe... Não, nem nós perguntamos. O importante é que a reforma seja apresentada, e ela será, da forma mais completa possível, e há uma equipe de trabalho que vem desenvolvendo isso, mais especificamente sob o comando do ex-deputado Rogério Marinho, e isso será apresentado ao Congresso Nacional com uma proposta. Somos favoráveis, sim. Bom, agora, se tiver algumas perguntas... Apelo, governador, para que você, junto com os governadores no grupo que vocês já estão se reunindo, trabalhem a pauta da Previdência, estimulem aí as bancadas na aprovação? O presidente deseja, evidentemente, o maior apoio possível. A reforma da Previdência, ela é boa para o Brasil como um todo, para todos os estados brasileiros, os 27 estados da Federação, e a população brasileira será beneficiada com a reforma da Previdência. Portanto, nós estamos mobilizados, sim, no Fórum de Governadores. Aliás, agora em fevereiro retomaremos, se eu não estou enganado, dia 26 de fevereiro, acho que estaremos aqui na terceira rodada do Fórum de Governadores, e o tema será a reforma da Previdência, por óbvio, até porque ela estará nesse momento já apresentada ao Congresso Nacional. E eu tenho falado com vários governadores e percebo que uma parte considerável deles atende e apoia, através das suas bancadas, quando da apresentação da proposta da reforma, um voto favorável no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Você conversou com o presidente sobre Ferroanel também? O que tem em relação a esse projeto de prazos e traçado? Falamos, na verdade eu comuniquei ao presidente, porque tratamos disso com o ministro Tarcísio, hoje às 9h30 da manhã, com os nossos secretários, com todos os secretários do Ministério de Infraestrutura, do Ferroanel em São Paulo, aliás, um projeto que já tem meio século e que não saiu do papel. E agora vai sair. Nós estamos absolutamente convencidos de que, com o apoio do Ministério da Infraestrutura, com um projeto de concessão para capitalização de investidores privados, ele será colocado em prática. Nós temos aqui 2 secretários habilitados a responder sobre isso, o Alexandre Baldi, que aliás eu não tinha me referido a ele, está aqui entre nós, e o secretário João Otaviano. Se eu pudesse chamar até o Baldi, eu até cometi aqui o pequeno equívoco de não mencioná-lo. E também, ainda no setor ferroviário, o trem Intercidades, que também é um projeto antigo, que não foi colocado em prática e que agora, numa ação conjunta governo federal, governo estadual, ele será levado a cabo para 2 regiões importantíssimas da economia do estado de São Paulo, o Vale do Paraíba, a região de São José dos Campos, e a região metropolitana de Campinas. São os 2 trens Intercidades. São trens urbanos, passageiros? Passageiros e carga e passageiros. Quero dizer, de maneira clara, com recursos privados, de investidores privados, e já vários grupos que nos procuraram, inclusive fundos, com interesse no setor ferroviário. Ainda mais agora, com uma economia liberal, com propostas claras, com marcos jurídicos sólidos, muito provavelmente esse setor ferroviário, não só em São Paulo, como em outros estados da Federação, serão desenvolvidos. Portanto, agradeço a sua pergunta também. Os senhores são favoráveis à regra, o senhor é favorável a regras diferenciadas para policiais militares na reforma da Previdência? Eu prefiro não me manifestar sobre isso, aguardar a proposta do governo federal e, diante da proposta, aí sim nos manifestarmos. Qual é o cenário que o senhor vê? Tem incidência no PSDB? Quantos votos da bancada paulista o senhor acha que já conseguiu? Já tem gente se manifestando favoravelmente à reforma da Previdência? Olha, de maneira informal, até porque eu não sou presidente do PSDB. O presidente é deputados e também dos senadores tem uma visão favorável à reforma da Previdência. Obviamente que vão todos eles aguardar a apresentação da proposta final ao Congresso Nacional. Mas o meu sentimento, repito, não quero antecipar uma decisão do partido, mas o meu sentimento é que, majoritariamente, o PSDB votará favoravelmente. E se fechar o voto, votará integralmente a favor da reforma da Previdência. O presidente Bolsonaro, ele vai publicar essa semana, provavelmente, um decreto de flexibilização das regras de posse de armas. Você é favorável a essa flexibilização? Acha que é importante o país? Sou favorável, sim. Chegamos a falar sobre esse assunto quando ele anunciou
e a nossa posição é favorável a esta... Ele antecipou se deve assinar hoje ou deve assinar amanhã o decreto? Amanhã, né, Jess? Me parece que é amanhã. Amanhã deve assinar. Ok, vamos para a última. Pois não. Bem, a primeira pergunta, a reforma tributária. Somos favoráveis à reforma tributária, não foi tratado, nós não tratamos desse assunto hoje com o presidente, mas somos sim favoráveis à reforma tributária, como somos também, se me permite acrescentar, ao Pacto Federativo, que foi antecipado pelo ministro Paulo Guedes, numa reunião, inclusive, no Fórum de Governadores, na primeira reunião que realizamos aqui, antes da posse, inclusive, em novembro, aliás. Então, a reforma tributária ela é muito importante. E sobre ela, se vocês desejarem, está aqui ao meu lado um ex-ministro da Fazenda que conhece profundamente a questão tributária, a questão fiscal no país, e é uma referência nacional e internacional, que é o nosso secretário Henrique Meirelles. Em relação, aí você fez a... Não tratamos desse assunto, e eu prefiro realmente aguardar um pouco, porque como é um tema de ordem partidária, caberá ao partido se manifestar. Mas quero deixar claro, até porque já o fiz, não há razão de omitir aqui perante vocês, no plano da Câmara Federal, eu já manifestei o meu apoio como governador do Estado de São Paulo pela recondução do deputado Rodrigo Maia à presidência da Câmara Federal, a posição que foi ratificada pelos líderes do nosso partido diretamente ao deputado Rodrigo Maia para a sua reeleição, e o PSDB votará favoravelmente para a recondução de Rodrigo Maia à presidência da Câmara Federal. Sobre o Senado ainda não temos uma posição, vamos aguardar um pouco mais para visualizar as candidaturas, as posições, e aí sim tomarmos uma posição. Em relação a ser voto secreto, votação secreta ou aberta? Essa é uma decisão do Congresso. O Congresso decide, aliás, foi o voto manifestado pelo ministro Toffoli. É uma decisão intra corporis, é uma decisão do Congresso Nacional. E a decisão que o Congresso adotar, ela deverá ser respeitada. Pessoal, muito obrigado. Uma boa tarde para vocês. O senhor é candidato à presidência do PSDB? O senhor é postulante? Não. Só para não ficar sem resposta, mas sendo a última das respostas. O nosso candidato à presidência do PSDB é o deputado Bruno Araújo. Ele é o nosso candidato. Falo isso com clareza, até porque a minha forma de ser é de maneira objetiva, clara, direta, sem subterfúgios e nem adiamentos. Bruno Araújo é o nosso candidato e eu tenho bastante convicção de que ele será eleito sucedendo ao ex-governador Geraldo Alckmin, que não deseja prosseguir, aliás, ele reafirmou isso ontem a mim, de forma serena e tranquila. E eu tenho certeza que o PSDB saberá encontrar também com serenidade um voto convergente em torno do deputado Bruno Araújo. Muito obrigado, pessoal.